Olá, minhas amigas e meus amigos. Hoje iniciamos a aula 11 do curso Visão Espírita da Bíblia com o tema Nascimento e Infância de Jesus. E nós vamos iniciar com uma leitura do início do Evangelho de João, o evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos na sua glória como a glória do unigênito do Pai. João, inspirado, transmite o início do seu evangelho desta forma. Bem, o universo tem aproximadamente 14,5 bilhões de anos, segundo a teoria do Big Bang, que é a mais aceita pela ciência. O James Webb, o último telescópio que foi colocado no espaço, nos fala que nós temos no nosso universo conhecido 2 trilhões de galáxias. A nossa Via Láctea, ou seja, quando olhamos para cima, nós vemos a Via Láctea, a nossa galáxia. Nela está o nosso sistema solar, que tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos, e a nossa Terra, 4,5 bilhões de anos, segundo estudos geológicos. Então, quem teria sido Jesus, o Criador e governador do planeta, como pregam algumas correntes espíritas? E o que ele fazia antes da criação da Terra? Teria sido ele o co-criador da nossa galáxia? Então ele já existia antes deste universo, ou seja, antes dos 14,5 bilhões de anos? Por isso que as correntes espiritualistas chamam Jesus de o Cristo cósmico, o Sananda. Então ele não teria mais essa imagem do Jesus de Nazaré que nós veneramos atualmente, e sim essa visão descrita por Chico Xavier a um pintor que tentou reproduzir como o Chico via o nosso Cristo cósmico ou o Sananda. Livros para entender o Cristo cósmico. Naturalmente, o primeiro livro a ser lido é o A Caminho da Luz, de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, que nos conta a história da criação da Terra. Mas temos também esse livro do gnóstico Samuel Van Ayor, né? Temos o Redentor, do Edgar Armond, um grande espírita. Temos também do Humberto Rodin, O Cristo Cósmico e os Essênios. Temos Sananda, desse escritor americano. E temos a nossa modesta contribuição, A Era do Cordeiro, onde procuramos trazer algumas informações sobre o que seria ou quem seria o Cristo Cósmico. Vocês podem encontrar esses livros no site abaixo, para download. Fala Emmanuel em A Caminho da Luz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso de milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, ou seja, naqueles 4,5 bilhões de anos que nós falamos ali atrás, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Bem, o Ramatiz, um outro escritor
que vem através da psicografia, da datipsicografia de um médium chamado Hercílio Mais, nos fala que Jesus precisou de 1000 anos de descida dos planos sutis para o astral para finalmente adquirir um perispírito e chegar entre nós, pois nessa comunidade de espíritos puros onde ele vivia, o mundo não é mais no astral, né? E sim no mundo mental ou talvez em mundos maiores, como por exemplo o plano búdico. Então, Jesus teria necessidade desse tempo para ganhar um novo corpo e encarnar entre nós. E aí no Evangelho de novo, dessa vez de Lucas, nós vamos ver essa frase, né? Disse-lhe então o anjo: Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Bem, quem era José? José era um viúvo de 40 anos, com 5 filhos já, carpinteiro, talvez pedreiro e essênio, né? E Maria, uma jovem de 15 anos, órfã e dedicada ao templo de Sião. O Chico, né, também fez a descrição do retrato falado de Maria e como ela é conhecida quando de suas visitas espirituais mais próximas da crosta terrestre. Nessa imagem, Chico descreveu Maria aos 15 anos, quando concebeu Jesus. Essas fotos podem ser conhecidas em muitas casas espíritas, né? Jesus foi concebido através de um relacionamento sexual envolto por respeito, amor e intimidade entre José e Maria. Todo avatar teria nascido de uma virgem. Vocês viram lá atrás, quando nós estudamos o iniciado, né, que Krishna, Zoroastro e muitos outros teriam nascido de virgem. Então era uma tradição na época falar isso. Eles tiveram ainda mais 8 filhos, segundo historiadores eruditos da história de Jesus, né? Seriam Tiago, Miriam, Maria, José, Simão, Marta, Judas, Amós e Rita, que nasceu após a morte de José em acidente de trabalho em Séforis, cidade vizinha de Nazaré. Esses dados foram obtidos através da leitura minuciosa dos evangelhos apócrifos que nós citamos no nosso estudo anterior. E quem foi Maria? Quem é Maria? Desculpem. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Isso está lá no Evangelho de Mateus, né? Então Jesus não se referia a estranhos, né? Se referia à sua mãe e a seus irmãos quando ele faz esse questionamento. Bem, sobre a estrela de Belém. É uma estrela, uma forma artística de dizer que nascia um iluminado. Seria a conjunção de 3 planetas que, alinhados, formariam uma luminosidade maior e que poderia ser mais uma tentativa de ajustar a ideia da divindade de Jesus. A ciência fala que mais ou menos em 6 a.C. houve realmente uma conjunção de 3 planetas que ficaram como se fosse uma estrela única no céu, né? Os reis magos seriam sacerdotes caldeus de grande sabedoria. Os seus nomes, Melchior, Gaspar e Baltazar, foram dados por um escritor inglês chamado Beda em 700 depois de Cristo. Enquanto as igrejas do Ocidente limitam seu número a 3, as igrejas da Síria e Armênia, as igrejas ortodoxas, né, acreditam que eram 12 magos. O nascimento, 25 de dezembro, baseia-se numa festa pagã em referência à deusa persa Mitra. Muitos povos pagãos também utilizaram esta data para a celebração da festa do Sol Invicto, fertilidade nas colheitas. Então, nessa época, em Roma, né, se celebrava muito, era uma festa, era uma espécie de carnaval. Então, os cristãos adotaram essa data porque eles podiam celebrar à vontade, sem nenhuma represália na época das primeiras perseguições aos cristãos pelo mundo. As narrativas do período do nascimento de Jesus falam de pastores com seus rebanhos pelo campo, dormindo sob um céu azul e estrelado. Estas características são das estações do ano primavera e verão, ou no máximo início de outono no hemisfério norte, ou seja, abril a outubro, e não dezembro, como prega a tradição cristã. A maioria das pesquisas aponta que Jesus nasceu em 7 ou 6 antes da era cristã. O ano em que Jesus nasceu não é o número 0. Há um erro de um frade chamado Dionísio ao calcular o nascimento de Jesus,
que deve ter acontecido no ano 747 da fundação de Roma. Lembre-se que na época, né, vigorava o calendário de Roma e não o nosso calendário de hoje. Bom, quando Herodes o Grande ainda estava vivo, Herodes morreu em 750 da fundação de Roma, o que determina o ano 4 a.C. no mínimo. E o grande historiador Flávio Joséfo fala que Herodes morreu após uma eclipse da Lua, o que teria ocorrido no dia 12 e 13 de março de 4 a.C. Então, se for verídica a história da perseguição, da matança dos inocentes, né, Jesus realmente teria nascido entre 6 e 7. A questão do censo, José e Maria foram a Belém para serem contados, mas isso normalmente era feito na própria aldeia, e supondo que eles foram até Belém, o único censo realizado foi por Sentius Saturninus, legado imperial na Palestina, de 8 a 6 a.C., e portanto bate com essas datas que falamos. Mas Jesus pode ter nascido em Nazaré mesmo. Havia uma necessidade profética de encaixar Jesus dentro das Escrituras e, portanto, nascendo em Belém, como falam as profecias lá de Davi, né, e de Isaías, que diz que o Salvador viria de Belém. A matança dos inocentes teria sido um mito, teria sido inserido para cumprir as Escrituras do Velho Testamento, que falavam sobre isso, e fazer uma analogia com o nascimento de Moisés, quando o faraó teria mandado matar as crianças judias do sexo masculino? Não sabemos. A infância de Jesus é muito bem retratada nessa série Harpas Eternas, da médio-argentina Josefa Rosália Luques Alvarez, através do espírito Hilarion do Montenegro, um grande essênio que teria sido professor de Jesus na sua infância. Essa médium não é espírita, é espiritualista, e essa obra é lindíssima. Vocês também podem acessá-la naquele endereço da biblioteca virtual, das bibliotecas virtuais espíritas para download. Bom, a fuga. Com 11 meses de idade, o bebê é levado por seus pais para o Monte Hermon, no Líbano, onde havia um santuário essênio. Ficam lá por 5 anos, então vão para Nazaré. Aos 9, vai estudar no mosteiro de Monte Carmelo, e aos 12, os evangelhos narram o episódio do ensinamento do templo. Ou seja, toda essa infância e adolescência de Jesus, a única informação que se tem é de Jesus aparecendo no templo aos 12 anos, que nós vamos ver na próxima aula, quando nós estudarmos os anos ocultos de Jesus. Até lá, muita paz a todos vocês.